Boa noite, chamo-me Saira Isaac, aluna do ICIM no curso de Contabilidade e Auditoria e vou apresentar aqui a norma 4 que fala de políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. Como estrutura da apresentação, tem o objetivo, políticas contabilísticas, classificação das locações, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. Como objetivo dessa norma, essa norma tem como objetivo estabelecer critérios para a seleção e alteração de políticas contabilísticas, tratamento contabilístico e adotar e as divulgações a fazer quando alterações de políticas contabilísticas, definição do tratamento contabilístico a adotar e as divulgações a fazer quando há alterações nas estimativas contabilísticas e correções de erros. Políticas contabilísticas, seleção e aplicação de políticas contabilísticas. Quando uma norma se aplica especificamente a uma transação, outro acontecimento ou condição, as políticas a adotar serão determinadas por essa norma. Na ausência de uma norma que se aplica especificamente a uma transação, outro acontecimento ou condição, o órgão de gestão deverá usar o seu julgamento para desenvolver e aplicar uma política contabilística que resulte numa informação que seja, por um lado, relevante para a necessidade dos utilizadores tomarem decisões econômicas e, por outro lado, fiável, de tal modo que as demonstrações financeiras representem fidedignamente a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade, reflitam a substância econômica das transações, outros acontecimentos e condições e não apenas a sua forma legal, sejam neutras, isto é, livres de quaisquer influências, sejam prudentes e estejam completas em todos os aspectos materiais. Consistência de políticas contabilísticas. Deve-se selecionar e aplicar políticas contabilísticas para transações, outros acontecimentos e condições similares, exceto se uma norma exigir ou permitir aplicar diferentes políticas. Os utilizadores das demonstrações financeiras precisam de comparar as demonstrações financeiras de uma entidade no tempo para identificar tendências na sua posição financeira, desempenho financeiro ou fluxos de caixa. Assim, devem ser aplicadas as mesmas políticas contabilísticas dentro do mesmo período contabilístico e de um período para o seguinte. A seguir temos a alteração de políticas contabilísticas. Deve-se alterar uma política contabilística apenas se tal alteração for exigida por uma norma ou resultar em informação nas EDFs mais relevantes e fiáveis sobre o efeito das transações, outros acontecimentos ou condições na posição financeira, no desempenho financeiro ou nos fluxos de caixa. A seguir, ainda nas alterações de políticas contabilísticas,
Ainda nas alterações de políticas contabilísticas, quando uma alteração de uma política contabilística é aplicada retrospectivamente, a entidade deve ajustar o saldo inicial de cada componente afetada do capital próprio do período contabilístico mais antigo apresentado e as outras quantias comparativas devem ser divulgadas em cada período anterior, apresentando como se a nova política contabilística tivesse sido sempre aplicada. Alterações nas estimativas contabilísticas. Por efeito das incertezas inerentes aos negócios, muitos itens das DEVs não podem ser mensurados com precisão, tendo que ser estimado, por exemplo. Podem ser exigidas estimativas para incobrabilidade de dívidas, obsolência de inventários, obrigações por quantias prestadas, vida útil dos ativos amortizáveis, justo valor de ativos e passivos financeiros. Uso de estimativas, ainda na alterações nas estimativas contabilísticas, o uso de estimativas razoáveis é uma parte essencial da preparação das demonstrações financeiras e não prejudica a sua fiabilidade. Uma estimativa pode precisar de revisão se houver alteração de circunstâncias nas quais se baseou a estimativa ou se houver novas informações ou mais experiências. Pela sua natureza, a revisão de uma estimativa não se relaciona com períodos contabilísticos passados e não é uma correção de um erro. Uma alteração numa base de mensuração é uma alteração de política contabilística, não uma alteração de uma estimativa contabilística. Quando for difícil distinguir entre uma alteração de uma política contabilística e uma alteração de uma estimativa contabilística, a alteração é tratada como uma alteração de estimativa. Na medida em que a alteração de uma estimativa contabilística dê lugar a alterações em ativos, passivos ou capital próprio, tal alteração deve ser reconhecida ajustando as quantias dos correspondentes itens dos ativos, passivos ou capital próprio no período contabilístico da alteração. Aqui, a seguir temos erros. Os erros podem surgir com respeito ao reconhecimento, mensuração, apresentação ou divulgação de elementos das DFs, as quais não se considera estarem em conformidade com as normas se contiverem quer erros materiais ou imateriais feitos intencionalmente para atingir uma determinada apresentação da posição financeira, do desempenho financeiro ou dos fluxos de caixa de uma entidade. A seguir temos a divulgação de erros de períodos contabilísticos anteriores. Uma entidade deve divulgar a natureza do erro de um período anterior para cada período anterior apresentado e na extensão praticável a quantia da correção por cada linha das DFs afetadas e, no caso de ser impraticável, a aplicação retrospectiva para um período anterior específico, as circunstâncias que estiverem na base dessa impossibilidade prática e a descrição de como e a partir de quando o erro foi corrigido. As demonstrações financeiras dos períodos contabilísticos subsequentes não precisam de repetir estas divulgações. Estas divulgações que falamos agora não precisam ser repetidas nas divulgações
nas demonstrações financeiras, desculpa, dos períodos contabilísticos subsequentes. Muito obrigada pela atenção.